É o programa Brasil Cristão voltando e nós temos o Mural do Sócio, a participação dos sócios hoje de Blumenau, Santa Catarina. Tem a Isabel Martins e o Virgílio, aí o casalzinho, olha que bonitinho. E a Napoliana Vieira dos Santos, de Fátima do Sul, do Mato Grosso do Sul, obrigada, querida. E Sebastião Benedito Rosa e a sua esposa, lá de Cambuí, Minas Gerais, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. São os nossos sócios que participam, porque esse é o programa do sócio. É a revista Brasil Cristão que você recebe todos os meses. Olha, lembra dessa capa aqui do mês de agosto? Ó, se você pôs na gaveta, pega lá a sua revista, nós vamos falar dela. Página 8, Dom Murilo Krieger, que é o arcebispo primaz do Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado, nós estamos ao vivo, não tem nada gravado aqui, né, Dom Murilo? Estamos aqui ao vivo e falando sobre esse assunto da página 8. Nessa página 8 que nós temos "Ide contar o que ouvistes e vistes". Então, Dom Murilo já começou a falar alguma coisa aí para a gente sobre João Batista, né? Que a partir dessa palavra aí de João Batista, dessa pergunta, o senhor desenvolve aí o que o senhor quis dizer com esse texto e agora para nós aqui, Dom Murilo. Eu penso que Jesus quis deixar claro que o reino dele era marcado por sinais. E esses sinais ele já estava manifestando, era uma prova de que ele era aquele que João Batista havia anunciado. Mas eu trago para os dias de hoje, porque eu estou ainda assim muito envolvido no pensamento, no coração, pela Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que não sou só eu, né? Eu acho que todo mundo. E aliás, eu fico impressionado de ver como o pessoal que não pôde ir ao Rio, como acompanhou, quanto detalhe me dá que a gente lá estava ao vivo, vivendo o momento. A gente viu melhor, não é, Claro, Dom Murilo? pela televisão, quem acompanhou, viu muito aspecto que a gente não viu, né? Mas eu penso que... aliás, ontem mesmo tive um encontro muito interessante em Salvador, na Catedral. A maioria dos que foram ao Rio foram convidados, todos foram convidados, mas uma grande parte foi lá participar um dia todo de oração, reflexão e depoimentos. Que legal. Pessoas que tinham ido na jornada. E é interessante ver a alegria com que eles falam e as histórias que contam. Eu penso que tem gente ainda que vai ter 3 meses, vai ter história, porque na medida que o tempo vai passando, vão recordando e vão percebendo que viver um momento excepcional, uma graça imensa. Histórico, né? Um momento histórico. É histórico pelo grande acontecimento, pela presença do Papa Francisco, que foi assim realmente muito marcante. Depois, pela presença de tanta gente, de repente a pessoa toma consciência que ela pertence a uma fé que tem milhares de pessoas, milhões. E gente que fala lá da Coreia, da África, do Japão. E é interessante que às vezes não havia nenhuma língua em comum, mas havia língua do amor, assim, língua de palavras. Que fazia as pessoas se entenderem, As pessoas se entendiam, se abraçavam, cantavam. Umas cenas que a gente via assim, às vezes muito espontaneamente. O pessoal estava, um grupo começava a dançar na sua língua, cantar, o outro também, um ensinava para o outro. E todo mundo se envolvia. Pegando, né? Mostrando aquilo que a gente fala tanto na missa, assim, o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo. Quer dizer, não era nenhum interesse, ninguém estava ganhando nenhum, ao contrário, todo mundo pagou para poder ir lá, pagava a passagem. E as passagens todas, né? Eu penso que isso também é um sinal da presença do Senhor. Quando a gente pensava assim, tanto problema, os jovens não querem saber de coisa séria. De repente, uma multidão de jovens mostram o que querem. E olha, e penso que não só para mim, mas para muita gente, 2 momentos entre todos muito marcantes. O silêncio. Sabe o que é uma multidão de mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio? Ficar em silêncio, em adoração. E depois a Via Sacra, que aliás foi aqui... Gerada aqui pela século XXI. Eu, para ser sincero, senti um certo orgulho quando nós estávamos lá, vimos algumas cenas ao vivo, outras no telão. Eu também, Dom Murilo, sinceramente. Eu estava lá, eu pensava, puxa vida, saber que bom, saber que eu participo disso e que, na verdade, o sócio que é a fonte disso Patrocinador. tudo. Quer dizer, muita gente nem sabe,
mas com a sua colaboração estava lá participando de uma via sacra que os bispos, olha, agradar todos os bispos, e bispos estrangeiros falaram, foi a mais bonita via sacra que se viu de jornadas. E, aliás, a gente tem que colocar aqui os seus irmãos de congregação, né? Padre Zezinho e o Padre Joãozinho, que escreveram o texto, criativos, fizeram um texto sintético, enxuto e muito E impactante. o essencial, né? Essencial, impacto, causou impacto por causa disso, porque não era muito palavrório, era o essencial para transmitir a mensagem. Foi muito marcante, muito bonito. Do jovem solidário, né? Então, a gente quer linkar esse momento com o João Batista, né, Dom Murilo? Porque eu penso assim, o muito jovem foi lá, viu sinais e se convenceu. Realmente, a ação de Deus, hoje, quer dizer, ele não apenas fez maravilhas 2000 anos atrás, hoje ele continua fazendo. Usou lá o João Batista, aqui Papa Francisco, os bispos catequistas, que foi outra experiência bonita. Então eu penso que esses sinais é uma forma para outros jovens sentirem, não, olha, realmente Jesus Cristo é mesmo a nossa esperança, ele não nos decepciona e eu diria mais, nos surpreende. Sempre, né? Eu me lembro sempre de uma frase de um cardeal belga, ele dizia assim, o Siners, eu me surpreendo com as surpresas do Espírito Santo. E realmente, quando a gente, por exemplo, o próprio Papa Francisco, aquele seu jeito descontraído, cativante, enfrentando tudo, eu achava uma graça porque de repente nós bispos tínhamos que passar pela todo aquele detectores de metal para ver o teatro, e o Papa passando com o vidro aberto, o pessoal jogando coisa dentro do carro. E descia do carro para falar com o povo. Então né? eu penso que é um sinal de Cristo que nos mostrar o rosto alegre da fé daqueles que o seguem. Eu penso que ele diria hoje, aí de contar para os outros jovens agora, isso ele falou para aqueles jovens que estiveram lá, conte agora para os outros jovens que vocês viram, que vocês ouviram aqui. É o mesmo, alegria, né? O texto se repete. Alegria, satisfação, enfrentando fila para lanche, enfrentando fila para ir no banheiro, enfrentando fila para tomar, para tudo, e alegres, cantando, dançando. Olha, realmente... Só Deus, né? Só o amor de Cristo que nos une e nos faz presenciar ter cenas como essa. Um ambiente maravilhoso Sim. como foi, né? Então, tudo isso está linkado com esse texto que a gente está vendo aqui, e de contar o que ouvistes e vistes. E a gente vai chamar um destaque desse texto para você ver como parece com tudo que a gente está vivendo hoje. Ele olha para cada um de nós e repete a proposta que fez a muitos outros. Vem e segue-me. É bem isso, né, Dom Murilo? Olha, eu penso, é minha grande esperança, e penso que não é uma esperança assim, que não é só minha e não é sem razão. As vocações que vão surgir a partir da Jornada Mundial. Vocações para o sacerdócio, vocações para a vida religiosa, para a vida contemplativa, porque o que se aconteceu no coração de cada um daqueles jovens, só o Espírito Santo poderia nos contar. Eu tenho certeza que mexeu e que está muita gente se inquietando e se perguntando, será que o Senhor não está me chamando? Eu penso, e lembro sempre uma música do Padre Zezinho, não digas não a Deus. Não diga não a Deus. Realmente, não se pode dizer não. Se Ele chama, como Ele chamou João Batista, não chamou João Batista para viver uma vida fácil e calma. Ao contrário, uma vida de sacrifício, de rejeição, foi martirizado no final, mas eu tenho certeza que eternamente João Batista vai glorificar o Senhor por tê-lo chamado a exercer o papel que ele exerceu. E ele ter respondido esse chamado. E ele ter respondido, ele ter dito sim, que ele podia... Outros disseram não. Então, eu penso que muito jovem está se inquietando e é bom que Jesus Cristo aperte bem esse coração, porque Jesus é que precisa, que quis precisar. Podia dizer, não quero saber de vocês, ou né? vou pegar anjos que são melhores. Não, é Ele que quer precisar de nós. Então, eu tenho certeza que muito jovem está sendo
tocado aí pela graça do Senhor. E eu tenho certeza que muita gente está sendo tocada hoje aqui, viu, Dom Murilo, também. E nós dizemos para você agora, não diga não a Cristo, né? Não diga não a Cristo, diga Não. sim. É. Ninguém se arrepende. Ele não promete vida fácil, ele não tira sacrifício. Ao contrário, ele começa dizendo, quer me seguir? Renuncia a ti mesmo. Então a pessoa logo tem um choque. É antipropaganda. Todo mundo diria, olha, vem, eu vou te dar alegria, tu não vai ter problema, não vai ter cruz. Não, Jesus é o contrário. Ao contrário, ele já coloca tudo. Olha, renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Agora, ele dá uma paz e uma felicidade que ninguém dá. E nisso ele não Isso é falha. verdade mesmo. Então, você que está sentindo agora no seu coração, pode ser que você ligou a televisão agora, né? Brasil Cristão é a nossa revista aqui no ar, a revista que o sócio recebe todo mês, é um presente que você recebe, sócio, e você está sentindo, ué, mas falou não, liga ou não, né? Manda um e-mail ou não? Manda um e-mail, torne-se um sócio, faça a experiência. É fazer experiência, não é, Dom Murilo? Sim. E tem que dar o primeiro passo. A gente não pode ficar, mas e o que vai acontecer se? É tipo Maria. Ela disse um sim na Anunciação. Com isso, o coração dela estava preparado para receber uma nova proposta de Deus. Veio uma nova proposta, olha, o nascimento, primeiro uma viagem difícil lá na casa de Isabel, depois o nascimento numa gruta. Quer dizer, quando a pessoa dá um sim a Deus, ela prepara o coração para acolher e receber uma nova proposta de Deus e dar um novo sim. Então eu penso assim, não pense lá, pense assim, se Jesus chama, ele vai te dar a graça. Ele não abandona ninguém no caminho. Ele não é aquele que diz, vai. Na verdade, ele é o primeiro aí na nossa frente, tomando-nos pela mão e nos incentivando a ir longe. A gente tem um pouco de experiência, um pouquinho da experiência de seguir Jesus, experimentar Jesus, né? Eu posso dizer por mim, o sim, às vezes é difícil de manter, mas com Jesus é muito bom, né? É muito bom, vale a pena. E olha só, Dom Murilo, chegou uma sócia, a primeira sócia de hoje, de Cupira, no Pernambuco, tem bastante gente amiga lá em Pernambuco. Quem disse sim foi uma Maria, a Maria Luísa Soares da Silva, de Cupira, em Pernambuco. Olha, eu espero que cheguem mais sócios, se não, vai direto o presente para Maria Luísa, tá bom? Mas você tem certeza que vai dar o seu sim aí para Jesus hoje. E nós estamos falando justamente desta, a gente pode até dizer, essa dúvida de João Batista, né? Sim. Será que é ele mesmo? Porque, imagine, primeiro ele podia pensar assim, será que estou perdendo o meu tempo? Será que aquilo que Deus me prometeu vai se realizar? Será que eu vou ver aquele que eu anunciei? De quanta dúvida ele devia ter. E eu imagino que alegria quando esses seus discípulos voltaram para ele e contaram. Que alegria. Por isso ele mesmo, né? É ele, eu tenho certeza que ele deve ter dito, bom, a minha missão eu cumpri, o problema agora é dele, eu fiz a minha parte. E, aliás, recebeu um elogio imenso e belíssimo de Jesus. Então eu penso que João Batista, cada um de nós, na verdade, é um pouco João Batista. Quando Jesus te chama para alguma coisa, ou para o sacerdócio, para a vida religiosa, uma dedicação na igreja, como catequista, na liturgia, para ser um bom político, qualquer que seja o campo para onde Jesus te chama, tenho certeza, o teu trabalho, como o meu, não é diferente de João Batista. Preparar os caminhos do Senhor. É Ele que quer entrar nas casas, nos corações, que quer mudar tudo, levando a sua mensagem de esperança e amor. A gente tem um trabalho pequenininho, mas é um trabalho, né? Que ele valoriza. Que ele valoriza. Olha que bonito aqui, a dona Naira Aparecida de Lima Cordeiro, Dom Murilo, de Mauá, estado de São Paulo, tá colocando aqui uma palavrinha, ela quer uma palavrinha do Senhor. Eu tenho 3 filhos e eu tive muita vontade que pelo menos um deles tivesse vocação religiosa. Por isso sempre levei os meus filhos nas atividades da igreja. A gente planta a sementinha nos corações. Mas hoje eles estão afastados da igreja. Eu fico muito triste. Eu gostaria de uma palavra do Dom Murilo. Olha, a exemplo de muitas mães, né? Eu diria assim, em primeiro lugar, nenhuma oração pelas vocações se perde.
Se Deus não aplicou para o seu filho, para alguém vai aplicar. E você vai ser tão participante dos trabalhos e dos merecimentos daquele que for padre, que for religioso, que for um leigo consagrado, for um cristão missionário, tão como se fosse seu filho mesmo. Segundo lugar, as mães e os pais têm um poder imenso diante de Deus. Não cesse de rezar pelos seus filhos. Não prometo que você vai ver a transformação neles, mas eu prometo o seguinte, que você um dia vai ter uma surpresa, tipo da Santa Mônica, que rezou 28 anos para a conversão de Agostinho. Imagine se ela tivesse desistido depois de 5 anos, ou depois de 10, ou depois de 20, ou depois de 25. Não adianta, já passou 25 anos, um jubileu, né? E nada de Deus me atender. Agora, quando Deus atendeu, não deu aquilo que ela queria. Ela queria um filho que fosse um bom cristão, um bom discípulo de Jesus. Foi o grande Senhor Santo fez Agostinho. um grande bispo, um dos maiores homens da história do cristianismo. Fruto, em grande parte, como o próprio Agostinho reconhece, da oração de sua mãe. E das lágrimas de sua mãe, né? Ele mesmo conta das lágrimas. Então, pense assim, reze, coloque nas mãos de Deus, continue dando o seu testemunho, o resto, chega uma hora que você tem que dizer, Senhor, a minha parte, o que eu posso fazer é esta, o resto agora é contigo. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Deus não vai deixar de ouvir a sua prece, como não jamais deixa de ouvir, e com muito interesse, uma prece de um pai, de uma mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Que bom a gente ouvir isso, porque tem uma família inteira lá em São Joaquim do Monte, pertinho de São Joaquim do Monte, lá em Pernambuco, que está vendo a gente aqui, é uma família amiga minha lá, e é a Gilca, o Felinho, a Bárbara, o Gleidson, o Neto e a Jussânia. E o padre Pedro também, de São Joaquim do Monte, mandando todos um abraço e pedindo a sua bênção, Dom Murilo. Darei no final. Então, é bonito isso, a família, né? Um beijo para vocês, bem grande, essas pessoas que eu amo. E a gente vê que quando a família está unida, né, Dom Murilo? Não é do assunto de hoje, mas tem tudo a ver com o assunto, né? É a família, né, Dom Murilo? Olha, ontem eu tive um contato com pessoas que trabalham muito com jovens que se desviaram, jovens delinquentes, e o que estavam falando justamente é isso. A quase totalidade não teve família. Às vezes, de uma família boa, há uma ovelhinha negra que se desvia, mas o normal é ao contrário. Então, quando falta essa base da família, é realmente um desastre para a formação da pessoa, sem dúvida. Isso vai trazendo consequências, né? Desestruturando tudo. Nós vamos então para o próximo destaque do texto que o próprio Dom Murilo escreveu de João Batista e de falar e pregar e tudo que viste e ouviste. Vamos ver. O projeto de Jesus Cristo para os nossos dias é o mesmo de sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ô Murilo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E o seu projeto também, né? Na verdade, é extraordinário isso que Jesus fez, de poder resumir tudo aquilo que ele falou, todo o plano do Pai, em 2 mandamentos. Quer dizer, que qualquer pessoa pode entender. Procurar amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, não é preciso ser formado em faculdade, ser doutor, ser uma pessoa rica para colocar em prática esses 2 mandamentos. Em outras palavras, ele quer deixar claro que qualquer pessoa pode ser discípulo seu se colocar em prática isso aí tudo. Quer dizer, que depois, claro, se a pessoa quer se aprofundar, tem todo o Evangelho, tem toda a Bíblia, tem catecismo, tem tanto livro bonito, mas sempre o essencial vai ser o mesmo. Amar a Deus de todo o coração, Ele é o Senhor. Amar o próximo como a mim mesmo. Quer dizer, querer para o irmão o que eu quero que aconteça comigo. Mais simples Jesus não podia ter sido. Aliás, e mais Jesus objetivo. é simples, né, Dom Murilo? Simples, É a gente que acho que complica as coisas, não é verdade? Complica tanto. E esse projeto, como o senhor deixou claro aqui no texto também, Jesus deixa
claro que o projeto é do Pai, né? É do Pai. Porque ele disse que não veio inventar uma lei, ele veio trazer do Antigo Testamento, aperfeiçoá-la. E ele aperfeiçoou, especialmente quando deu um toque dele. Amai-vos como eu vos amei. Então nós temos que continuamente fazer referência a Jesus. Como é que ele ama? Como é que ele ama uma criança? Como é que ele ama um velhinho? Como é que ele ama uma pessoa doente? Como é que ele ama um necessitado? Como é que ele ama... Então, eu tenho que olhar para ele, aí eu vou aprender como eu devo amar. Amai-vos como eu vos amei. É porque aí é mais até do que amar como a si mesmo, né? Muito mais, porque aí, agora, esse é o mandamento novo. Então, agora, o modelo de amor passa a ser Jesus. Agora, aí é... E é aí o amor complica. supremo, né? Aí, Complica a coisa, né? Aí complica porque a gente vai morrer tentando começar. Bem que São Francisco estava morrendo e disse, irmãos, até agora não fizemos nada, vamos começar. É um realismo bem concreto. E a gente, quando quer ver mais coisas, quer fazer mais coisas e não consegue, a gente segue o que viveu São Paulo também, né? Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Mas eu quero. Eu penso que a experiência que ele passou é que depois ele foi reconhecer que Jesus disse, basta-te a minha graça. Porque o grande problema é quando a pessoa começa a ter muito sucesso, em qualquer campo, ela acaba se achando autossuficiente. Eu consigo, pela minha qualidade, pelos meus dotes, pelo meu jeito. Então, daqui a pouco ela não precisa mais de Deus. Então, Deus permite... Na própria vida da igreja, né? né? Então, de repente, às vezes Jesus permite que a pessoa passe por uma situação de alguma experiência negativa para dizer, pera, você precisa de mim. Eu disse, sem mim nada podeis fazer. Para que a gente tão humildemente se volte para Ele e não fique tão orgulhoso e autossuficiente. E os problemas atuais, Dom Murilo, a gente vê, como o senhor disse aqui no texto, que houve um progresso enorme no mundo, né? Tudo foi progredindo, se desenvolvendo, se fortalecendo no campo da ciência, em vários movimentos aí do mundo. Mas a falta de amor é que domina agora, né? Incrível. O egoísmo, ao contrário do que Jesus diz, né? Sim, o Papa Francisco tem chamado a atenção, Bento XVI já tinha falado, e Papa Francisco, da necessidade de nós olharmos mesmo o outro e de globalizarmos a solidariedade. O Papa Francisco fala que nós globalizamos a indiferença, nos acostumamos. Achamos que é normal que lá na África estejam morrendo de fome, que crianças não tenham o mínimo necessário para a vida, que ao nosso redor haja pessoas assim, sem cultura, sem formação. Acabamos achando normal, nos acostumamos. E isso é grave. Quer dizer, então, de repente, Jesus vem nos acordar, espera, o mandamento que eu dei é positivo, é para você ir ao encontro. Ou como diz o Papa Francisco, ir nas periferias não só da cidade, da vida, onde está aquele pessoal mais esquecido e abandonado. E ele deixou muito claro isso mesmo e falou com todas as letras, né? Sim. Todas as letras, né? Dom Murilo, eu acho que a gente precisa pedir mais sócios aqui, viu? Porque nós temos um sócio aqui na caixinha e nós vamos ter o sorteio daqui a pouco, hein? O que o senhor acha? Que nós temos uma Bíblia, a palavra de Deus hoje de presente. Então, depois eu penso, o sócio vai ter possibilidade de receber mensalmente o Brasil Cristão. Todo mês. Que é uma revista, assim, a gente vê, bastante formativa, né? Eu penso, essa que é a orientação que a gente sempre recebeu. É o alimento espiritual, né, Dom Murilo? É um artigo para ler, para depois meditar, para comentar. Eu conheço vários que escrevem, eu sei da seriedade com que escrevem. Então, realmente é uma forma de a pessoa ir alimentando a sua fé com pensamento de outros, quer dizer, porque um artigo, quando a gente escreve um artigo, o que a gente faz? Tem que sintetizar um pensamento que, às vezes, fruto de algumas reflexões, de estudo, de oração, de livro, de inspiração. Então, por isso que eu gosto de ler, porque eu me aproprio, em poucos minutos, daquilo que a pessoa, às vezes, levou anos sofrendo para chegar àquela conclusão. Então, acho que o grande mérito
do Brasil Cristão, ela possibilita isso. Então, o sócio passa a receber, passa a se mensalmente. enriquecer, Ó, todo passa mês. a conhecer melhor a sua fé. Todo mês vai esse alimento espiritual e é um presente que o sócio recebe. Aliás, um detalhe muito importante é esse: você não tem quantia estipulada para dar de doação. Você dá o que você pode, como você pode e do jeito que você pode. Isso é bom, não é? Porque É espontâneo. cada um dá segundo a sua possibilidade e a generosidade do seu coração. E a gente precisa muito da sua ajuda espiritual, a sua oração, mas também a sua ajuda financeira. Por isso estamos chamando você. Aproveita esse intervalo para ligar, para mandar seu e-mail e nós vamos continuando aqui conversando. Já voltamos para o último bloco do programa Brasil Cristão. Até já! Na página 31 da sua revista, a coluna Vida e Saúde ressalta a importância das vitaminas no nosso organismo.